Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje nós vamos falar sobre cinema nacional. Vamos mostrar o julgamento conjunto aqui no STF de dois recursos extraordinários, o 627432 e o 1070.522. O recurso extraordinário 627432 trata da obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nas salas de cinema brasileiras, a chamada cota de tela. O Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul sustenta que a medida provisória 2228 de 2001 fere, entre outros princípios, o princípio da isonomia, porque não há determinação legal ou similar para outros segmentos do setor cultural, como livrarias ou mesmo emissoras de rádio e TV. O objeto do recurso extraordinário 1070.522 é o Decreto 52.795 de 1963, que determina que 5% dos programas artísticos, culturais, jornalísticos sejam produzidos no município para o qual foram outorgados os serviços de radiodifusão. O recurso extraordinário foi interposto pela União. Foram opostos embargos de declaração. O julgamento conjunto foi em março deste ano. O ministro Dias Toffoli foi o relator do RE 627432. Acompanhe parte da leitura do relatório. O recorrente inicialmente alega que a Dias Toffoli, ANP ministro do STF. viola o princípio da igualdade à medida em que apenas uma categoria, a dos 17 de março de exibidores 2021. cinematográficos, seria compelida a contribuir para a cultura nacional, mediante a exibição compulsória de filmes nacionais em seus cinemas. Prossegue alegando que a medida provisória impugnada ofende também os artigos 170 e 174 da Constituição, ao argumento de que, da leitura conjunta dos artigos 215 e 216 da Lei Fundamental, não se deduz exceção a disposições atinentes à livre iniciativa. A esse respeito, aduz ainda que a União, ao dispor sobre a nacionalidade de filmes que serão exibidos, no caso, se nacionais ou estrangeiros, e o número de dias no ano em que estes filmes deverão ser exibidos, estaria atingindo o núcleo da atividade econômica das empresas do setor. Defende que a Constituição limitou a possibilidade de intervenção estatal na economia privada, a mera indicação, não cabendo aos entes públicos cercear a atividade privada e, muito menos, realizar qualquer espécie de determinação acerca de quais produtos podem ou devem ser comercializados pelas empresas exibidoras cinematográficas ou quaisquer outras empresas privadas. Em seguida, o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, destacou que não há vício formal ou material na medida provisória que criou a cota de tela, uma vez que ela permanece em vigor. A medida provisória José Levi Melo do Amaral Júnior, advogado-geral da União, instituiu a cota de tela. É o objeto do RE 627432. 627432. Ela foi editada antes da emenda 32 e, por força do artigo 2º dessa emenda, a MP 2228 é um diploma normativo recepcionado, assim como várias outras medidas provisórias o foram pelo artigo 2º. Sine die, no que se refere à aprovação congressual. Foi uma opção do Constituinte, derivado em termos de manutenção das medidas provisórias anteriores. Sendo assim, não há procedência da alegação de inconstitucionalidade formal por violação do artigo 62 da Constituição. E insisto, é pacífico na doutrina, pelo menos desde Hans Kelsen, que não há inconstitucionalidade formal quando de recepção. Inclusive, a recepção levada a efeito por norma constitucional paradigma derivada, fruto de poder constituinte derivado. E lembro que é da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal a mesma compreensão de coisas, pelo menos desde a célebre ação direta de inconstitucionalidade número 2 da relatoria do saudoso ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. Destacou que também não existem vícios no decreto que determinou um percentual mínimo para a produção de programas no local da outorga dos serviços e radiodifusão. Não há inconstitucionalidade formal, José não há Levi inconstitucionalidade Melo do Amaral material, Júnior, muito pelo advogado-geral contrário, como da pretendo União. demonstrar. Há uma compatibilidade material 17 de no março que de se refere ao 2021. conteúdo desse decreto, com a ordem constitucional vigente, notadamente
de modo mais imediato no que se refere ao princípio da regionalização da produção cultural, artística e jornalística nos termos do artigo 221, inciso 3º da Constituição. Parâmetro constitucional explícito. A exigência de lei formal não impede a recepção do decreto para regular a matéria. Isso é algo que veio da Constituição de 88, sem prejuízo da legislação anterior recepcionada. Portanto, penso eu, é infensa de dúvida a possibilidade de recepção aqui no caso. O advogado Ávio Calatsis de Brito representou a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, no julgamento e defendeu a validade da cota de tela, dispositivo, segundo ele, de proteção à produção cinematográfica brasileira. A cota de tela é um instituto histórico do direito brasileiro, que corrobora um legítimo instrumento de promoção e proteção do patrimônio cultural nacional, e que, de fato, privilegia o aumento da competitividade, da autossustentabilidade e da diversidade do setor de produção e distribuição cinematográfica. E é essa abordagem histórica que se mostra interessante, excelências, para que se perceba que o regramento da cota de tela não trouxe um novo instrumento, um novo instituto ao ordenamento jurídico brasileiro. E, portanto, não há como se alcançar conclusão diversa daquela já preceituada por essa excelsa corte, quando do julgamento da EDI 4679, de relatoria do eminente presidente, ministro Luiz Fux. Naquela ocasião, como já bem pontuado pelo excelentíssimo advogado-geral da União, firmou-se posição deste Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade das denominadas cotas de conteúdo nacional para TVs por assinatura. O julgamento a que me refiro, inclusive, trouxe importantes lições para a comunidade jurídica brasileira, sobretudo quando ratificou a legitimidade constitucional de toda intervenção do Estado sobre a esfera jurídica do particular, está de fato condicionada à existência de uma finalidade ilícita que a motive, bem como respeito ao postulado da proporcionalidade em suas 3 vertentes: adequação, necessidade e proporcionalidade de ser distrito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, citou dispositivos da Constituição Federal que garantem apoio e incentivo a manifestações culturais. A Constituição brasileira Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Abro aspas, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 17 de março de 2021. às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Fecho aspas. Senhor presidente, determina-se também no artigo 216-A, no parágrafo 1º, no inciso 3, que o Sistema Nacional de Cultura é regido pelo princípio do fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. E este ordenamento jurídico viabiliza a iniciativa protetiva do patrimônio cultural. Assim, filmes nacionais integram o patrimônio cultural brasileiro. E, junto aos filmes estrangeiros, participam do acervo cinematográfico, enquanto produto cultural acessível à população. Ao determinar a obrigatoriedade de exibição de um percentual mínimo de filmes nacionais nas salas de cinema do país, as normas legais materializam a obrigação do Estado brasileiro de promover a difusão e circulação da cultura nacional e asseguram ao povo brasileiro o direito de ter acesso a esses filmes, a essas produções audiovisuais. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, mas na volta você continua acompanhando o julgamento conjunto desses recursos extraordinários que tratam da exibição de filmes nacionais nas telas de cinema brasileiras. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo, à esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e hoje você acompanha aqui o julgamento conjunto pelo STF de 2 recursos extraordinários. O recurso extraordinário 627432, que trata da obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais nas salas de cinema brasileiras, e também o recurso extraordinário 1070522, sobre o percentual mínimo para a produção de programas locais. Acompanhe. Antes de apresentar o voto, o ministro Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário sobre a cota de tela, analisou o pedido de desistência do recurso. Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de desistência do recurso.
Observe que a petição com este teor foi protocolada em 3 de fevereiro de 17 de março de 2021, próximo passado. Não obstante, a questão constitucional suscitada no recurso ter tido sua repercussão geral reconhecida em 7 de março de 2014. Há precedente desta Corte no sentido da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. No caso presente, já havia se iniciado o julgamento, haja vista que, no plenário virtual da repercussão geral, já fora superada a primeira fase, qual seja, da presença ou não da repercussão geral. Ou seja, a desistência durante o julgamento do feito foi apresentada neste momento, durante o julgamento do feito, e provavelmente por conta da ideia da recorrente de provavelmente vir a perder o seu recurso, ou seja, tê-lo por julgado pelo improvimento do seu recurso. Indefiro desse modo o pedido de desistência do recurso, senhor presidente. O entendimento foi seguido pela maioria do plenário. Em seguida, o relator fez a leitura do voto e negou o provimento ao recurso. Da forma como instituída a chamada cota de tela na MP 2228, não vislumbro inconstitucionalidade sob o viés das liberdades econômicas, mas, ao revés, tão somente atuação de fomento pelo Estado à atividade do setor audiovisual cinematográfico. O encargo citado, ademais, não atinge de modo desarrazoado as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas, espaços ou locais de exibição pública comercial, que, como provam os dados coletados pelos órgãos oficiais, não estão sendo atingidos em seu retorno financeiro global pela medida imposta. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, acompanhou o voto do relator no julgamento do RE 627432, que trata da cota de tela, e seguiu com a análise do RE 1070522, de sua relatoria. Em primeiro lugar, acompanho integralmente Fux, presidente do o voto de Vossa Excelência e passo imediatamente ao meu, cuja o debate de março de 2021. é homogêneo, porque aqui, no meu caso, a empresa ela foi desclassificada porque ela entendeu que estabelecer o edital uma cota, ainda que mínima, para a difusão da cultura regional implicaria numa censura, num impedimento à liberdade de expressão. Então, eu faço, digamos assim, 2 digressões. Uma relativa à doutrina legal brasileira e outra relativa aos fundamentos filosóficos da decisão. Com relação à doutrina legal brasileira, eu vou me limitar a citar os artigos da Constituição e da legislação que regula o serviço de radiodifusão. Então, nessa legislação que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu recepcionada quanto ao regulamento dos serviços de radiodifusão, as propostas para serem examinadas e julgadas pelos concessionários dessa radiodifusão devem obedecer, dentre tantos requisitos, o de, em primeiro lugar, destinar o tempo a programas educativos máximo, tempo destinado a serviço jornalístico e noticioso, tempo destinado a programas culturais, artísticos, educativos e jornalísticos a serem produzidos no município de outorga, ou seja, impõe que essa radiodifusão ela se empenhe em difundir programas culturais e artísticos, educativos e jornalísticos produzidos no município de outorga, um percentual nesse sentido, com que se volta à empresa sob a alegação de que isso seria um impedimento à liberdade de expressão, seria, eventualmente, uma censura.
Por fim, o presidente do STF deu provimento ao recurso extraordinário 1070-522. Diante do exposto, Ministro Luiz como Fux, acompanhei presidente do o STF. ministro Dias Toffoli, eu conheço e dou provimento ao recurso interposto 17 de março pela de União. 2021. E por que dou provimento ao recurso interposto pela União? Porque no tribunal local, o que se decidiu foi que, no caso em tela, a comissão de licitação desclassificou a empresa apelante dos procedimentos licitatórios para a delegação de serviços de radiodifusão na cidade de Jupi e Betânia, no estado de Pernambuco, sob fundamentos que sua proposta técnica não atendeu à condição editalícia que diz respeito ao tempo dedicado a programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. E entenderam com essa fundamentação que, em razão da liberdade de expressão, não teriam sido recepcionadas pela nova ordem constitucional toda essa doutrina legal normativa a que eu me referi e que o Supremo Tribunal Federal acolheu e recepcionou. A gente faz agora uma rápida pausa, mas no próximo bloco você acompanha o voto dos demais ministros. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo, à esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Voltamos com o programa Grandes Julgamentos. Apresentador e a partir Alexandre de agora Matula. você acompanha o desfecho dos votos dos ministros do STF nesse julgamento conjunto de 2 recursos extraordinários. Um sobre cota de tela e o outro sobre o percentual mínimo de produção de programas no local da outorga de serviços de radiodifusão. Veja só. Nos 2 casos, os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Edson Fachin acompanharam os relatores. Em relação Nunes Marques, ministro do STF. relatoria do ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário 627.432, eu acompanho o 17 de março de 2021. De antemão também parabenizando, assim como faço com Vossa Excelência, pela profundidade do trabalho. Ministro em videoconferência. Por ter sido também exposto de forma exauriente, eu acompanho e apenas vou juntar o voto que fiz, é um voto um pouco mais alongado, né? E da mesma forma no processo de relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, no recurso extraordinário 1070-522, eu também acompanho a conclusão de Vossa Excelência, da mesma forma, também parabenizando Vossa Excelência também pela profundidade e pelo conteúdo exauriente. É assim que voto. Afasto com essas rápidas palavras. Alexandre de Moraes, ministro do STF. A inconstitucionalidade formal alegada. Da mesma 17 forma, de março de 2021. acompanhando integralmente o eminente ministro Dias Toffoli, afasto a inconstitucionalidade material. Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal exigem, não simplesmente indicam, mas exigem que ao Estado a necessidade de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional, o apoio, o incentivo, a valorização e a difusão das manifestações culturais. Da mesma forma, acompanho o eminente ministro Luiz Fux, relator do outro recurso extraordinário, a fundamentação de fomento, a fundamentação de diminuir aqui as desigualdades regionais. Senhor presidente, Edson Fachin, ministro do STF. Que não há restrição de liberdade de expressão por meio dos instrumentos normativos em 17 debate. de março de 2021. O recurso deduzido pela União enfrentou bem o debate sobre pluralismo e diversidade como frutos da liberdade de expressão e, evidentemente, como essa conjugação propicia a democratização do conhecimento e a produção de conteúdos legitimados por uma política pública de cotas de conteúdo local. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Roberto Barroso também votaram pela constitucionalidade das normas. Em toda parte do mundo, inclusive Luiz nos Roberto países Barroso, mais ministro ricos, do STF. o Estado tem um papel muito importante
no fomento à cultura. 17 de março de 2021. Frase inspirada e feliz dos Titãs: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E, portanto, a cultura faz parte da vida e da construção da cidadania e da nacionalidade. O artigo 216, Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Da nossa Carta Política, autoriza expressamente o legislador a estabelecer 17 de março de 2021. Para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. E o seu artigo 219 dispõe que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. O ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia também seguiram o entendimento da maioria do colegiado. A garantia da produção Carmen Lúcia, e da divulgação da obra cinematográfica, como outros bens culturais, é um direito do cidadão. 17 de março de 2021. E digo isso com muita, não vou dizer com amargura, que não é algo próprio que eu queira carregar, mas com muita pena de não terem todos os cidadãos brasileiros o direito de assistir a um cinema, como eu tive quando era criança, porque não se tem mais cinemas no país. E quando se tem cinemas, nunca dão acesso às produções brasileiras que refletem a realidade brasileira, a forma de contar a história do Brasil e no Brasil. E por isso mesmo, essa cota de tela, para mim, é um instrumento de necessária realização e efetividade do direito do cidadão a poder também ter acesso a esses bens culturais. Não se trata de uma Ricardo política Lewandowski, ministro do mas STF. de uma verdadeira política de Estado. Essa política de Estado que incentiva 17 o de março de acesso 2021. às fontes da nossa cultura, seja no campo da ciência, seja no campo da literatura ou das artes, e no caso, sob exame, do cinema, além de constituir um dever inafastável do Estado, que está plasmado no artigo 215 da nossa Carta Magna, contribui para consolidar esta realidade já antevista de longa data por Paulo Bonavides, de que o povo brasileiro caminha de forma acelerada para constituir efetivamente uma nação e se encontrará certamente com o seu grandioso destino. O ministro Gilmar Mendes votou com os relatores, mas apresentou uma divergência na fundamentação do voto no recurso extraordinário 1070-522. A despeito do Gilmar descumprimento Mendes, da ministro do reserva legal STF. qualificada prevista no artigo 221, inciso 3 da Constituição, compreendo que a declaração de 17 de março de dos editais de 2021. concorrência 033 de 2009 e 034 de 2009, tal como procedida pelo TRF-5º, agravaria ainda mais o quadro de inconstitucionalidade, uma vez que não restaria definida qualquer regra de regionalização da produção cultural, artística e jornalística aplicável às concessões objeto do procedimento licitatório. Assim, fazendo apenas essa breve divergência de fundamentação, acolho em totam as razões expostas no voto do relator para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela União, aplicando-lhe o tema para reconhecer a violação da interpretação jurídica do Tribunal ao artigo 221 da Constituição Federal. Mas pontuo que aqui, com certeza, há um problema quanto à reserva legal. O ministro Marco Aurélio abriu divergência nos dois casos. Em relação ao recurso extraordinário da cota de tela, afirmou que a imposição da cota não poderia ser feita por meio de medida provisória. No voto sobre o percentual mínimo de produção local, destacou que a regra não poderia ter sido fixada por decreto. E toda vez que a Marco Aurélio, Constituição ministro do se STF. refere à lei, se refere em sentido abstrato 17 e de março de autônomo, 2021. lei em sentido formal propriamente dito, com todas as leis está que é possível ter-se regionalização, mas não mediante decreto. Regionalização de programas culturais, jornalísticos, educativos,
mediante lei em sentido estrito. Atrás de ministro, estante com livros. Documento emanado do parlamento e não documento decorrente de penada única. Então, no primeiro recurso, conheço e provejo. E no segundo, conheço e desprovejo. Não tenho como censurar a decisão, penso, do 5º Regional Federal, que assentou que a regionalização dos programas depende de edição de lei em sentido formal e material. É como voto. O plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao RE 627432, da cota de tela, e deu provimento ao recurso extraordinário 1070.522, que trata do percentual mínimo de produção local. Por maioria de votos, as duas normas foram declaradas constitucionais. O tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral, referente ao tema 704. São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. E o Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa ou assistir a outros da programação da TV Justiça no nosso site, tvjustiça.jus.br, ou ainda no canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau! Créditos finais. Direção Betânia Victor Viga. Produção Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem Eli Neres. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Magula. Roteiro e edição de texto Luciano Chaves. Cigrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josildo Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça e Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro Leandro Leão. Ação Valmir Nascimento. Núcleo de programação Razoase. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledades. Supervisão. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social USTF. Realização TV Justiça Social 2021.